Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 27 de setembro, e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelo canal 7 da NET e pelas redes sociais. A sua participação é muito importante. Comente, curte, compartilhe, conte pra gente o que está acontecendo no seu bairro. O RP Notícias está começando e você é o meu convidado. Eu sou Bia Menegildo, o RP Notícias está no ar. E nós começamos essa quinta-feira com as notícias do dia direto da redação do Jornal de Hoje. Olá, Bia, boa tarde a você, boa tarde a todos os internautas que acompanham as notícias do dia através do portal de hoje e também no RP Notícias. Vamos abordar o setor policial. A Polícia Civil investiga um duplo homicídio que aconteceu durante a noite de última terça-feira no Jardim das Oliveiras. A mulher de 21 anos, que estava grávida, tinha sinais de facadas e o jovem de 21 anos com marcas de enforcamento. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo de Crislane Lopes foi encontrado na cozinha e Rafael Éder no quarto da casa. O casal deixa-lhe um filho de apenas 1 ano de idade. Também no setor policial, a DIG realizou ontem uma operação em 9 academias de ginásticas de Rio Preto, suspeitas de fraudar medidor de energia para reduzir o valor da conta. Até o momento foram constatados gastos em 4 estabelecimentos. Os indícios de fraudes foram relatados por fiscais da CPFL, com base na queda repentina no consumo de energia elétrica. Com a denúncia feita pela concessionária responsável pelo fornecimento de energia, a Polícia Civil direcionou equipes para os 9 estabelecimentos informados. Na operação denominada Manda-Chuva, foram encontradas irregularidades como relógio adulterado, relógio sem lacre e em uma delas a polícia flagrou o furto no momento da abordagem. Os donos dos 4 estabelecimentos flagrados na operação serão notificados a pagar os valores retroativos referentes ao período em que ocorreu o furto de energia, além, é claro, mediante o pagamento de multa. Na saúde, depois dos atrasos no recebimento de vacina de imunização contra a meningite do tipo C, a Secretaria de Saúde de Rio Preto informou ontem que recebeu 1.800 novas doses. A partir de hoje, as unidades básicas de saúde estarão abastecidas para receber a população. A imunização é indicada para crianças a partir de 2 meses de vida até a adolescência. Também na saúde, a doação de órgãos representa ainda um problema na sociedade brasileira, pois existem muitas pessoas precisando de doação e poucos doadores. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, mais de 15 mil pessoas passaram a aguardar algum tipo de transplante, o que culminou em uma lista de espera com 32 mil ao final de junho deste ano. Justamente hoje é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos. O Hospital de Base de Rio Preto vai realizar uma série de atividades para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Profissionais da saúde estarão em frente ao hospital a partir das 17h30 com faixas e cartazes informativos. Além disso, às 18 horas terá uma disputa de futsal entre médicos transplantados na quadra da FAMERP. O Hospital de Base é referência em doações de órgãos no Brasil. Em 2017, o HB teve 62 doadores. Já em 2018, apresentou um aumento de 10%, pois contabilizou 70 doadores. E para fechar os destaques de notícias nesta quinta-feira, vamos falar de futebol. O time feminino do Rio Preto esteve em campo na noite de ontem pela semifinal do Brasileiro. No duelo contra a Ferroviária, em Araraquara, tudo igual, 1-1. O Jacaré volta a campo no dia 10 de outubro para a partida de volta. O jogo está confirmado para as 15 horas no estádio Anísio Haddad. Quem vencer garante vaga na decisão do Brasileiro Feminino. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Sorte aí para as meninas do Rio Preto. Então é isso, Bia. Esses são alguns dos destaques da edição desta quinta-feira do Portal de Hoje. Abraço e até amanhã. Vocês viram ali o Vinícius ele está substituindo a Thaís, porque a Thaís teve que fazer uma viagem. Mas um abraço para você também, Vinícius, muito obrigada e até amanhã para você. Bom, gente, a gente traz aqui as primeiras notícias, um ônibus
da Circular Santa Luzia se envolveu em um acidente na tarde de ontem, ali no residencial Gabriela, ali perto da Secap. De acordo com testemunhas, né, o motorista do caminhão, né, perdeu o controle e voltou e acabou acertando o ônibus ali, aquela lateral da frente, onde fica o motorista mesmo. Gente, por incrível que pareça, o motorista teve ferimentos leves. Ele ficou preso nas ferragens, ele teve algumas fraturas na perna, mais de uma fratura, tá? Mas foram apenas ferimentos leves, ele não corre risco de perder a vida. O acidente foi então na tarde de ontem, ali perto do residencial Gabriela, em Novo Horizonte, o Jardim Novo Horizonte, desculpa. E a polícia vai investigar o que teria acontecido com esse caminhão, porque ali é uma área de subida e o motorista perdeu o controle e o caminhão voltou ali pela contramão. As causas do acidente, então, vão ser investigadas. Olha a sorte que teve esse motorista. Que susto, hein? Imagina os passageiros também, alguns tiveram ferimentos leves, mas também não foi nada grave, tá bom? E a gente traz uma outra notícia de um incêndio no finalzinho da noite de ontem, já início da madrugada, lá em Potirendaba. Tá? Foi lá no centro de Potirendaba, atingiu o depósito de um supermercado. Né? De acordo com as primeiras informações, o incêndio teria começado em um ventilador. Houve bastante queda de energia por conta dos ventos da noite de ontem, né? E aí acabou tendo esse curto-circuito. As investigações vão seguir nesta linha de curto-circuito. O incêndio atingiu o carro que a gente viu ali, né? O carro acabou sendo atingido, ficou parcialmente destruído, mas não houve feridos. O dono do mercado estima um prejuízo de cerca de R$200 mil, tanto no galpão, no carro, quanto em produtos que acabaram se incendiando ali. E hoje, dia 27 de setembro, Rio Preto está recebendo a ilustre visita do embaixador da República Árabe da Síria, o Dr. Mohamed Kafifi. Ele vai chegar hoje no aeroporto e deve participar do evento de inauguração ali do Memorial dos Povos Árabes. O evento fica, a praça, esse Memorial dos Povos Árabes, fica ali na Avenida José Munia, perto do Sesc. E deve contar com a presença tanto do prefeito, do Edinho Araújo, quanto de algumas autoridades aqui em Rio Preto. Ele também deve almoçar, gente, lá no Kiberama, que vai servir uma comida árabe para ele, tá bom? Bom, esse é o primeiro bloco do RP Notícias. Não sai daí que daqui a pouco a gente está voltando. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610.
Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997 064412, Olímpia. Mais uma obra do SEMAI. Substituição e ampliação da rede coletora de esgoto para proteger a represa de Rio Preto. 500 metros de tubulação aumentam a capacidade da rede e a segurança contra a contaminação e poluição da represa. O investimento atende o crescimento na região da Vila Goios, Vila Ideal, Jardim Bela Vista e proximidades. O meio ambiente ganha e nós ganhamos junto com ele. Rio Preto, um canteiro de obras. SEMAI, tratando o futuro dia a dia. Violência contra a mulher. Se você é vítima ou sabe de algum caso de violência contra a mulher, denuncie. Sua identidade será mantida em sigilo. A Lei Maria da Penha é rigorosa e pune a violência física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual. Não se cale diante da covardia. Ligue 180, o telefone da esperança para a mulher vítima de violência. Essa hora é mágica. Mas que mágica é essa? Toda energia vem da natureza e percorre um longo caminho até chegar aos quase 200 milhões de brasileiros. Essa energia vem principalmente de fontes limpas e renováveis, como a energia eólica, que hoje representa menos de 1% da energia gerada no Brasil, mas que está aumentando. Já são mais de 180 parques eólicos espalhados pelo país. Por termos muitos rios no Brasil, as usinas hidrelétricas representam mais de 75% de toda a nossa geração de energia elétrica. Elas dependem das chuvas para gerar eletricidade. Quando o consumo atinge um nível mais alto que o esperado, ou quando há falta de chuvas, é necessário acionar as usinas termoelétricas que geram energia a partir de combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão e o óleo combustível. Como toda forma de geração de energia elétrica tem impacto ambiental, é fundamental o consumo consciente da energia elétrica. Depois de ver o tanto de trabalho para gerar, transmitir e distribuir a energia elétrica até chegar às nossas casas, a gente vê tudo com outros olhos. Você quer isso para seu filho? A polio está voltando. Então leve o seu filho ao posto de vacinação mais próximo até 31 de agosto. Você é responsável por mudar essa realidade. Apoio Rotary Clube de São José do Rio Preto. Seja sócio contribuinte da APAI. Ela precisa muito de sua ajuda. Colabore. Ligue 2136-1200. Olá, nós estamos de volta aqui com o RP Notícias e vocês acompanham até o 12:30. Eu trouxe aqui hoje para conversar com a gente a candidata ao Senado, Mara Gabrilli. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Bia. Uma honra estar aqui. É uma honra receber você aqui, uma candidata ao Senado em Rio Preto. Não é uma coisa muito normal, né, gente? A gente está acostumado aqui, a gente recebe poucos candidatos, mas é muito bom receber você e seja bem-vinda aqui em Rio Preto. Mara, falando um pouquinho das suas propostas, como senadora, o que você pode adiantar para a gente? Bom, até contando um pouco da minha história, eu sofri um acidente, quebrei o pescoço. Assim, eu sou psicóloga e publicitária de formação. Nunca tinha pensado em entrar na política. Quando isso aconteceu, aí eu perdi os movimentos do pescoço para baixo. Fiquei sem respirar, sem falar. E aí eu fundei uma ONG, foi meu primeiro passo político. Eu comecei trabalhando pela sociedade civil e assistindo o quanto é dura a vida de uma pessoa com deficiência no Brasil. Porque geralmente o que acontece? A mãe para de trabalhar para cuidar desse filho, a renda da família diminui, a despesa aumenta e vira uma situação bastante trágica. E hoje são 45 milhões de pessoas com deficiência nesse país. E a maioria vive em situação de pobreza mesmo.
E isso acabou me impelindo a entrar para a política, a querer cada vez mais lutar pelas pessoas, porque, embora eu tenha tido uma deficiência super severa, mas o fato de eu ter oportunidades, de eu ter tido a oportunidade de estudar, de ter uma boa cadeira, isso fez toda a diferença na minha vida, porque mesmo respirando e falando agora, eu continuo com muito poucos movimentos, mas eu consigo fazer tudo o que eu quero. E aí eu fui focando esse trabalho de trazer oportunidade a outros brasileiros que são praticamente brasileiros invisíveis nesse país. E fui legislando, passei pelo Executivo como secretária municipal na cidade de São Paulo, fui vereadora, agora segundo mandato de deputada federal, e as leis que eu tive a oportunidade de relatar e de ser autora tiveram um impacto muito grande na vida dos brasileiros. E agora eu quero levar esse trabalho para o Senado, fazer política de Estado voltado a cuidar das pessoas, a melhorar a vida e defender o direito de todo cidadão. E a senhora chegou a ser eleita a melhor deputada federal, não foi isso? Fui eleita a melhor deputada de São Paulo e aquela que mais combate desigualdades sociais, que é algo que eu acredito muito, que se a gente quer alavancar o nosso país, a gente tem que trabalhar em cima de políticas sociais e trabalhar em cima daqueles que são mais vulneráveis no nosso país. Entendi. Uma coisa que eu também tive dando uma olhadinha, tomei a liberdade de pesquisar um pouquinho, foi que você integra o Comitê da ONU. É isso mesmo? Conta um pouquinho mais pra gente sobre o seu trabalho junto com a ONU. Então, eu fui eleita, a eleição foi esse ano, mas o meu mandato começa no ano que vem. É um mandato de 4 anos, eu fui eleita, eram 9 vagas, o Brasil nunca teve assento nesse comitê, e eu fui eleita uma perita da ONU para relatar países e fazer recomendações aos países que descumprem a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é um tratado internacional que o Brasil é signatário, e eu tive também a oportunidade de relatar aqui a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que tramitava há anos lá na Câmara, durante 15 anos. E essa lei, ela foi totalmente norteada pela Convenção. E hoje a gente tem a ONU e suas propostas e a Agenda 2030 de sustentabilidade regulamentada como legislação brasileira, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que eu acho que a gente está muito bem servido de legislação agora, de inclusão das pessoas com deficiência. E essa lei, ela tem uma penetração muito grande na vida do brasileiro, em vários sentidos. Porque ela dispõe sobre saúde, sobre ciência e tecnologia, sobre educação. Mas, para você ter ideia, ela mudou o Estatuto da Cidade. Ela mudou toda a legislação de calçadas do Brasil. Hoje, os gestores públicos são obrigados a liderar o processo de confecção de calçadas. É uma coisa que a gente nunca teve. Nossa legislação nunca deu muito certo. Tanto que nossas calçadas são muito ruins. E agora a gente tem mais um ator participando disso, que são os tribunais de contas, que não vão mais aceitar conta de gestor que descumpre a legislação de acessibilidade. Olha, isso é muito bacana. Vou contar para você que eu sofri um acidente em 2014. Eu tive uma deficiência, era uma deficiência provisória, né? Eu precisei usar a cadeira de rodas, eu usei então muletas, eu sofri um acidente de moto. E eu senti na pele o que é a dificuldade de um deficiente físico. Foram 3 meses praticamente, e também o preconceito, porque a sua cadeira ainda é visível e tal, e eu usei muita muleta durante muito tempo, e por várias vezes eu parava no caixa de deficiente, as pessoas olhavam para mim e falavam: olha, moça, esse caixa é de deficiente. Aí eu levantava a muleta e falava: exatamente por isso que eu tô aqui, porque as pessoas, além de ter a dificuldade, né, as pessoas também têm uma dificuldade em aceitar pessoas jovens, principalmente você, super jovem, com uma deficiência. Então, eu acho que falta um pouquinho da parte de educação, não é isso? Muito, porque a gente não tem o hábito de conviver. Então, você imagina, se são 45 milhões de brasileiros com deficiência, a gente não vê essas pessoas na rua. A gente acha que elas não existem, né, porque elas pouco circulam, mas essa falta de cultura, a gente
com certeza conserta na escola, porque quando você convive com outro aluno desde criança, que é surdo, que tem síndrome de Down, que é cego, que é autista, que é uma outra lei que eu relatei, que instituiu a política pública para autista no nosso país, que não tinha absolutamente nada. Inclusive ainda está engatinhando, né? Que a gente não tem números exatos ainda de autistas, né? Acredita-se que a cada 70 nascimentos uma pessoa nasce autista. Assim, é um número muito grande. Mas, por exemplo, estou vendo aqui o Dr. Eleusis, não existe autismo como disciplina obrigatória numa faculdade de medicina. E isso faz com que muitos médicos não tenham intimidade e os diagnósticos cheguem muito tarde. Então, assim, são vários temas que a gente tem que trabalhar para melhorar. E, assim, fazer rampa é fácil, mas é mais difícil você transformar as pessoas para que elas discriminem menos, tenham menos preconceito. A transformação que vem de dentro, né? Conscientização, eu acho que essa é a palavra, né? É a palavra. Sobre saúde, né? Você tem algum tipo de proposta para a gestão do que a gente tem hoje, para melhorar o que a gente tem hoje, a saúde pública? Sei que eu sou presidente de uma frente parlamentar que trabalha com doenças raras. E eu vejo dia a dia, não só por isso, mas em vários setores, que se a gente não atualizar a tabela do SUS e não melhorar a situação dos nossos profissionais de saúde, dificilmente a gente vai conseguir melhorar os atendimentos. Porque hoje paga-se R$ 34, por exemplo, para um tratamento de quimioterapia para câncer de mama. R$ 7 para um terapeuta ocupacional. E essa tabela está defasada há muito tempo. Então, eu acho que, assim, além de fazer essa atualização, a gente tem que melhorar muito a gestão da saúde. E melhorar porque muitas vezes a gente tem o recurso, a gente paga, por exemplo, por medicamento de forma judicializada. Quando a gente não tem política pública, a política pública que prepondera é a judicialização. E aí o nosso Ministério da Saúde paga fortuna por um medicamento, ao invés de distribuir para todos aqueles que precisam. Então, além de pagar mais, a gente ainda não atende a população. E o mesmo acontece com dispensação de órteses e próteses. A gente tem uma das piores políticas do mundo, porque as cadeiras de rodas distribuídas pelo SUS, em alguns municípios do Brasil, chegam a demorar uns 6 anos. E muitas vezes uma criança fica fora da escola, não recebe a cadeira, e quando a cadeira chega, ela já cresceu. E a cadeira vai para o lixo. E a cadeira não serve mais. E a cadeira, então, assim, a gente paga pela cadeira. E é um dinheiro que vai para o lixo, porque é desnecessário. Uma outra questão, o aparelho auditivo. Tem surdos que recebem o aparelho auditivo, mas eles não têm recurso para comprar uma pilha. E quando acaba a pilha, eles jogam o aparelho fora. Isso acontece muito. Então, assim, a gente tem vários gargalos na dispensação e que acaba custando tanto, e a gente poderia economizar dinheiro e atender muito mais pessoas. Então, eu vejo um problema de gestão muito forte acontecendo na saúde brasileira. Principalmente com as crianças, né? Que as crianças crescem, como você falou da cadeira de rodas, as crianças crescem e acabam perdendo essas coisas. O aparelho auricular também, né? Vai acabar perdendo. Sabe que tem países em que as cadeiras, quando a criança cresce, a cadeira vai para uma higienização, uma manutenção, é um banco de cadeira de rodas e depois vai para outra pessoa. Isso seria muito bom para o brasileiro, até desenvolver essa cultura de cuidar de um bem que um dia pode ser de outra pessoa. Não é reciclagem, né? É reutilizagem, reutilizar tudo isso. E para a gente falar um pouquinho de ciência, tecnologia, inovação, você também tem uma proposta de investimento em pesquisa, nesse tipo de coisa. Conta um pouquinho para a gente o que é isso. Nossa, quando eu fundei essa ONG, que é uma OCIP hoje, eu fundei com um objetivo muito de fomentar a pesquisa científica. Então, para mim foi muito gratificante quando eu virei deputada que eu poderia colocar recurso em pesquisa científica no Brasil. E eu venho fazendo isso em Parkinson, em doenças degenerativas,
mas a tecnologia ela tem sido fundamental em várias áreas. Na segurança pública, quando a gente tem tecnologia, isso faz com que a gente otimize, né, muita questão de segurança. Para as pessoas, para os idosos, a tecnologia assistiva ela é fundamental para as pessoas conseguirem exercer cidadania. Por exemplo, essa cadeira é uma tecnologia assistiva, um leitor de tela para um deficiente visual, que faz com que ele tenha a condição de trabalhar, de produzir, de realizar, é uma tecnologia assistiva. E muitas outras tecnologias, e até aqui na região é um polo que investe muito em tecnologias, né? E quando a gente consegue, por exemplo, fazer uma sinergia do ensino médio com escolas técnicas e a iniciativa privada, isso acaba fazendo geração de emprego e renda, porque a gente acaba desembocando em novas patentes e faz com que esses jovens já comecem trabalhando com tecnologia. Linhas de crédito para desenvolvimento de startups, isso é uma tecnologia que também pode aquecer o mercado. Então, eu acredito muito na tecnologia no meio da rua, semáforo sonoro. Semáforo sonoro tem gente que acredita que seja só para o deficiente visual. Mas, por exemplo, na Suécia, em Estocolmo, resolveram colocar semáforo sonoro nos principais cruzamentos. Você acredita que diminuiu em 80% o número de atropelamentos? Até porque, por exemplo, criança até 10 anos não tem visão periférica. Por isso que às vezes corre na frente do carro. E aí passa a ser um novo item de segurança. As pessoas ouvirem o semáforo, aquele som, e saberem que tem que atravessar. É uma tecnologia importantíssima. Que precisa de mais investimentos e mais aplicação aqui no país, no caso, né? Ai, com certeza. Bom, gente, a nossa conversa está chegando ao final. Gostaria de pedir para a candidata fazer suas considerações finais. Eu queria fazer um agradecimento, dizer que eu estou na terra do Rodrigo Garcia, que é um querido, que hoje é o coordenador da nossa campanha, e agradecer ao João Dória por ter tido essa sensibilidade de colocar numa chapa uma mulher tetraplégica. Isso demonstra o quanto é importante a participação da mulher, a participação de uma pessoa com deficiência que tem um olhar, que consegue trabalhar com aquilo que é muito vulnerável e expandir isso com qualidade para todo cidadão. E dizer que dia 7 está chegando e que o eleitor tem que saber em quem vota, se a pessoa é ficha limpa de verdade, se o passado dessa pessoa e o compromisso de cada candidato com o Brasil. Isso é fundamental numa eleição e nenhum brasileiro tem uma arma mais poderosa do que o voto. E votem, porque depois não votam, aí a gente tem candidatos que não são de qualidade e depois reclama. Então temos que votar com consciência. Tem que estar lá na urna no dia 7, que já é na semana que vem. Mara, muito obrigada pela sua participação aqui no RP Notícias. A gente está sempre de porta aberta, tá bom? Muito obrigada, Bia. Gente, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Até logo.